Voltando aqui então para o Adventismo. Em primeiro lugar, a igreja brasileira precisa entender que o Adventismo é uma seita perigosa. Eu vou repetir. A igreja adventista do sétimo dia é uma seita perigosa. Isso é importante que a igreja saiba. Tá? E a pior heresia, isso aí eu acho que é consenso entre todos os apologistas, é o juízo investigativo. Esse juízo investigativo, ele vai nascer do abismo do dia que nada que aconteceu. Cante, paz e graça, você inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. A você de perto, a você de longe, a você que nos acompanha todos os dias aqui nas nossas programações. Meu bom dia, boa tarde, boa noite a você, filho de Deus, que a graça de Deus em Cristo alcance sua vida, ilumine seu entendimento, fazendo de você uma ferramenta apologética nas mãos do Criador. Amém? Como eu havia prometido a vocês, meus amados irmãos, hoje a gente vai estar entrevistando nosso querido irmão em Cristo Jesus, professor João Bosco, ex-adventista, viu? Permaneceu lá na igreja adventista por 40 anos e, Pai do céu, pela sua infinita grandeza, o tirou de lá. Ele vai contar um pouco da sua história de vida e também sobre as doutrinas da instituição. Professor João Bosco, paz e graça ao senhor, eu agradeço aí pela oportunidade, viu? O senhor cedeu aí um tempo na sua agenda para ter essa entrevista aqui comigo, eu sou grato, queria deixar espaço aqui para suas considerações iniciais. Fica à vontade, viu? Amém, meu. É um prazer todo nosso de participar dessa entrevista e mostrar um pouquinho do que eu vivi na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Entendeu? Foram 40 anos, como você falou, bem vividos. E eu sei o que eu passei, e eu vou passar um pouquinho no decorrer desse programa, a experiência de viver 40 anos dentro de uma doutrina prisional. E também o prazer e a alegria de estar livre, vivendo hoje pela graça de Cristo. É um prazer Amém. muito grande. Agradeço o seu convite. Amém. A você que está nos assistindo ao vivo, compartilhe essa live com o maior número de pessoas possíveis. Traga o pessoal para cá, para eles absorverem tudo que vai ser passado aqui na live, tá entendendo? Você que está assistindo no gravado, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe comentário e, lógico, venha ser membro do Clube de Membros Parceiros do nosso canal, um canal de apologética em defesa do Evangelho contra inovações, modismos, heresias e hereges. Aqui, o nosso objetivo é defender a causa do Evangelho contra ataques internos e externos à palavra de Deus. Nosso compromisso é com a palavra, nosso compromisso é com a verdade, nosso compromisso é com o Evangelho. E quando o Evangelho do Reino está sendo atacado, faz-se necessário fazer apologética em nome de Jesus. Pois bem, eu queria aqui, rapidinho, irmão, rapidinho, pessoal que está na live, pessoal, como eu fiz na live anterior, entrevistando um ex-ancião das Testemunhas de Jeová, eu vou fazer com o professor João, tá certo? Eu vou deixar o espaço de tempo aqui para entrevistar ele. Então, todos os irmãos que estão na live hoje, eu vou estar passando aqui embaixo, tá certo? Vocês vão estar passando aqui embaixo, porém, o meu foco é entrevistar o professor João. Todavia, se você tem uma pergunta a fazer a ele sobre a questão adventista, deixe sua pergunta bem elaborada aí e a gente vai colocar aqui para o professor João
responder, tá certo? Eu quero agradecer a todos os que estão na live juntamente comigo. Deixe seu like, não esqueça o like não, viu? Professor João, para começar, eu gostaria que o senhor dissesse aí para o pessoal como foi a sua entrada no universo adventista, como o senhor entrou e como também o senhor saiu de lá. Fique à vontade, viu? Olha, eu costumo dizer que minha entrada no movimento adventista sétimo dia foi uma forma de descoberta. Eu não conhecia igreja nenhuma. Eu vivia exatamente assim. Eu tinha, na época, 16 anos, vivia na zona rural e não tinha essa experiência, né? Nem missa, nem primeira comunhão, essas coisas, eu tinha participado. Eu era indiferente à religião. Então, a minha irmã, ela se tornou adventista do sétimo dia. Eu achei estranho, de início, na minha cabeça só existia a Igreja Católica. Mas minha irmã se tornou adventista e me convidou para assistir uma semana de oração. Eu morava na zona rural. Aí eu vim para a casa dela e participei de uma semana de oração. E, por incrível que pareça, essa semana de oração era sobre as profecias de Daniel e Apocalipse. E quando eu me deparei, era um grupinho pequeno, e o pastor vinha de outra igreja para fazer essa conferência. Era uma semana de conferência. E eu fiquei abismado com um painel grande na frente da igreja, com a imagem da estátua do rei Nabucodonosor. E ele fazendo a explicação, cabeça, braços, quadril, os pés, os dedos. Eu fiquei impressionado, porque na época eu gostava muito de estudar história geral, e aquela imagem da estátua do Nabucodonosor estava encaixando com a história secular que eu tinha estudado, né? Então, eu fiquei um adolescente de 16 anos nessa época, eu fiquei entusiasmado. E eu fiz a semana toda, e no final o pastor fez um apelo para aquelas pessoas que queriam se batizar e tal, aliás, que queriam estudar. E eu prontamente aceitei o estudo, né? Até o estudo chamado A Bíblia Fala. Eram 24 lições na época, hoje tem mais lições. Então, essa Bíblia Fala começava desde a Bíblia, a origem da Bíblia, a linguagem da Bíblia, tal, ia caminhando até chegar no Espírito de Profecia, de Ellen White. Então, ela ia levando e, no final, chegava no Espírito de Profecia, explicando a experiência de Ellen White como a profetisa da igreja e tal. Eu sei que, quando chegou no final das lições, é feito o apelo se a pessoa quer se batizar. Já tem passado pelas doutrinas da igreja toda, inclusive as 2.300 tardes e manhãs, aquela doutrina que leva ao santuário, à purificação do santuário e à volta de Cristo em 1844. Estudei tudo aquilo ali. Então, quando chega nesse final, aí vem o apelo, né? Você quer se batizar? Você aceita Ellen White como a profetisa? Você aceita o sábado como sinal de Deus, que Deus deu à sua igreja? A essas alturas do campeonato, você já está lavado. São 24 lições preparadas por pessoas que mexem com o intelecto da pessoa, com o consciente e o subconsciente, que quando você chega no final da lição, não tem outra alternativa a não ser dizer sim, sim em todas elas. E eu, como adolescente, me batizei por imersão, né? Que o batismo é por imersão, na Igreja Adventista, aceitando todos esses dogmas, que na minha cabeça era a doutrina
pura, santa, imaculada. E o exclusivismo entrou na minha mente de uma forma que eu não tinha discriminação, mas daí então eu comecei a discriminar toda denominação que não tinha o mesmo conceito que eu. Como eram todos diferentes, então todos eles eram chamados de figuras pejorativas. E eu cheguei, veja a que ponto eu cheguei. Eu cheguei a ponto de ouvir pregação, muitas vezes eu ouvia pregação, de que não poderíamos passar na frente de uma igreja evangélica, na calçada, que o Espírito Santo ele ia pela rua e a gente vinha pela calçada. Então, toda vez que eu passava numa igreja evangélica, eu me lembrava disso e eu saía da calçada daquela igreja e ia pelo meio da rua, para que o Espírito Santo não me abandonasse. E esse conceito ficou durante todo o meu tempo. Mas algo ficava me inquietando, né? Não está certo uma coisa dessa. Se todo mundo meus irmãos, somos criados à imagem e semelhança de Deus, por que essa discriminação? E um dia eu perguntei ao pastor, por que isso? Se Jesus disse que nós deveríamos amar os nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem, e a gente criando essa barreira? Aí ele disse, não é barreira. Você apenas está valorizando a doutrina verdadeira. Eles estão com a mentira. Cabe a você mostrar a verdade. Mas algo fica na minha mente. Me tornei comportor para as pessoas que não sabem. Comportor é uma pessoa que é um vendedor de livros da igreja, só da igreja, porque nós éramos proibidos de ler literatura fora da igreja e também de comercializar. Aí eu comecei a vender os livros de Ellen White, O Grande Conflito, Vida de Jesus e outros mais. E mesmo que a gente vendesse um livro de saúde, que era obrigatório vender um livro sobre saúde, dizendo que não podia comer carne de porco, não podia comer pato, qualquer animal que era considerado na Bíblia como imundo. Então, a gente levava esse livro para abrir, né? Até a apresentação era ensaiada na igreja, né? De assim, não podia dizer que era livros evangélicos, nem poder que era livro da igreja. Dizia assim, nós somos do Serviço Educacional Lá e Saúde. Aí o povo pensava até que era Sulcan. Na época estava todo mundo trabalhando na Sulcan, né? E então o pessoal pensava que era alguma coisa sobre saúde. Mas aí era uma forma de introduzir os livros de Ellen White. Aí o que foi que aconteceu? Eu passei 3 anos vendendo livro de casa em casa. Na minha cabeça, aquele era o trabalho de Deus e que eu jamais poderia deixar de vender. Porque, segundo a informação que nos deram, além da lavagem cerebral que eu tinha tido na igreja, de que a igreja era verdadeira, disse, mas se você comportou, você não pode abandonar. Você não pode abandonar, por quê? Se você abandonar, você vai sair da igreja. Aí, com esse medo, eu fiquei 3 anos ainda trabalhando, né? Mas depois eu fui me dando mal, não era um bom vendedor, na realidade. Eu vi muitas diferenças lá, porque tinham pessoas que vendiam livros de montão, então era tido como consagrado. E eu, que vendia pouco, não era consagrado. Isso me deu uma sensação de mediocridade tremenda. Foi aí que eu comecei a me afastar um pouco da comportagem, mas com medo de sair da igreja. Um medo terrível. Mas quando eu venci essa barreira, aí foi quando eu comecei a conhecer a igreja, participar dos programas locais da igreja, fui professor da escola sabatina, fui ancião de igreja,
fui diretor missionário. Diretor missionário é aqueles que lideram o grupo missionário. Porque quando a gente entra na Igreja Adventista, eles colocam uma meta. A meta é o seguinte: tem que ganhar outro, tipo a Amway, pirâmide. Você entra com a obrigação de levar mais 2. Essa zoada que está tendo aqui é porque São Pedro é uma zoada danada. Esses fogos aqui ninguém incomoda, não. Então, eu fui nessa obrigação. E o pior, rapaz, que eu não conseguia trazer gente e a sensação de culpa era terrível. Eita! Toda vez que o pastor vinha aqui, aí dizia: cadê sua estrela? Que chama estrela. Estrela é uma alma que você leva. E um dia ele fez o sermão e ele disse assim: nenhuma pessoa vai se salvar se não levar pelo menos uma estrela na sua cocoa. E a estrela era uma pessoa para levar. Aí eu me desesperei. Eu saí desesperado, levando, forçando as pessoas até a ir na igreja, e eu entrava em pânico quando a pessoa não queria. Até que eu consegui 2 estudos bíblicos. E um desses estudos bíblicos, eles se decidiu ao batismo. Foi o dia mais feliz da minha vida. Porque eu disse: agora eu tenho uma coroa na estrela. Na coroa. Uma estrela na coroa. Meu Deus do céu. Mas aí, essa informação, eu já ia passando para a pessoa também que estava entrando. A minha obrigação não só era levar a estrela, mas instruir aquela estrela que estava entrando a arranjar outra, senão ela não se salvava. E assim, o efeito dominó de medo ia passando. Impressionante, rapaz. Ia passando e terminava você vivendo não pela graça, com prazer, mas com medo. Tinha medo de não ir para a igreja, porque ele disse que se você não for na igreja, se faltar um culto, é porque o diabo convenceu você a ficar em casa. Aí eu chegava cansado, trabalhava o dia todo, mas eu digo: eu tenho que ir, porque eu não posso fazer a vontade do diabo, eu tenho que ir. Aí ia mesmo sem vontade. Aí ia para o culto, rapaz, sentava lá no banco só para cochilar, porque não dava para entender nada, mas tinha que ir. E nesse tempo, eu vivi como uma prisão. Uma prisão. Aí um dia, de ano em ano, se elegem os oficiais da igreja. Então, nesse tempo, eu fui eleito como ancião da igreja. O ancião é o subpastor. Tem o pastor, que é o top, e abaixo do pastor tem um ancião. E eu fui ancião. Aí eu pensei comigo mesmo, eu digo: agora eu vou revolucionar essas coisas. Na igreja, chegou uma carta das igrejas evangélicas. Aqui, chegou uma cartinha lá na Igreja Adventista, convidando um pregador para uma semana de oração numa igreja pentecostal. Se havia possibilidade de a igreja mandar um pregador. Era uma semana, 7 dias, então 7 igrejas diferentes. Aí eu convidei um irmão lá que era pregador, falei com o pastor disse: não, pode, tranquilo, pode ir. Aí eu falei com ele, ele disse: eu vou. Aí ele foi lá e pregou na igreja. Cristocêntrico, não tocou em doutrina nem nada, o pessoal amaram, disse: vamos fazer uma visita à Igreja Adventista, retribuir. Aí o pastor disse, com aquela certeza: eu vou lá e vou levar uma mensagem. Aí foi aí a minha primeira decepção, porque quando eu disse: olha, pastor, o pastor da igreja que ele foi pregar, ele vai vir e vai retribuir a pregação, ele quer pregar. Aí o pastor disse: só o dedinho, de jeito nenhum. Daqui vai pregar, porque nós temos a verdade. Mas de lá eles têm a mentira. Não sobe no púlpito de jeito nenhum. Eu
fiquei horrorizado. Eu, como ancião, eu ia levar, mas o pastor barrou logo, de jeito nenhum. No púlpito não sobe ninguém da besta. E todo dominguista, toda pessoa que guarda o domingo, tem o sinal da besta. Então não vai. Eita, aí eu fiquei decepcionado. E agora, o que é que eu vou dizer ao pastor quando ele vier? Aí eu conversei com o pastor, pô, ele vai vir, pastor. Ele vai vir no dia da programação especial. Ele disse, olha, eu digo, pronto, pastor, faça pelo menos o seguinte, você chama ele, diga, estamos aqui com o pastor da igreja tal, manda ele se levantar, e pede para ele dar uma palavrinha. Aí eles, não, eu vou dizer, vou mencionar, mas nem palavra, nem nada, só se ele falar lá do banco, mas para ele vir para frente de jeito nenhum, que o local aqui é santo, e ele é imundo. Eita, poxa, eu não concordo com essas coisas, não, mas é a igreja que está dizendo, então quem sou eu para ir contra? Aí, no dia que o pastor veio visitar a igreja, trouxe a congregação todinha para a igreja adventista, todo feliz, preparado, trouxe sua mensagem. Aí o pastor lá, só de olho nele, fez uma apresentação formal, fria, estava aqui a presença do pastor e tal, tal. Até o pastor se levantou, achando que ele ia chamar ele para frente. Mas ele mandou lá, pode sentar, fica aí. Que não é do TEC, mais ou menos isso. Eita, poxa. Eu sei que esse pastor voltou decepcionado com a igreja adventista e eu envergonhado. Rapaz. Aí, no próximo ano, que teve a eleição, eu digo, eu não quero mais ser ancião, não. Desse jeito, quero nada. Eu não posso retribuir aos meus irmãos, que são feitos à imagem e semelhança de Deus. Eu tenho que ser discriminador. Digo, eu não vou, não. Tinha um grupo musical, que ele era chamado para tudo quanto era igreja, da igreja adventista. A igreja, o pessoal chamava e o grupo ia para lá. Mas a recíproca, de jeito nenhum. Grupo de lá vir para cá não vem de jeito nenhum, não canta de jeito nenhum. Eu digo, tem coisa errada. Aí começou o Espírito Santo já a trabalhar na minha mente. Eu digo, tem coisa errada. Aí foi quando, em 2002, a minha esposa tinha um desejo de ser cantora gospel e ela começou com vontade de gravar um CD. Naquele tempo era uma febre. Quem gravava CD era uma benção. E a gente conseguiu, com muito esforço, independente, gravar um CD. O primeiro CD. Aí, em 2002, nós saímos de Lajedo, daqui, Lajedo, pelo sertão de Pernambuco, para divulgar esse CD que a gente havia gravado. E então a gente chegava nas igrejas e tal, fazia as agendas e tudo. Aí foi aí que eu comecei a abrir minha mente. Eu saí do casulo onde eu estava, no reduto meu, a mentezinha um pouco aberta, mas não podia abrir muito. Quando eu saí para fora, aí ela escancarou. Eu fui vendo a igreja, não nos bastidores, mas eu fui vendo a igreja na nata da coisa. Aí eu fui vendo, aí foi decepção em cima de decepção. Decepção. Eu sei que nessa história eu passei 9 anos. Foi 9 anos de experiências. Andando de igreja em igreja. A gente saiu do Lajedo. A gente foi 9 anos sem voltar para Lajedo. A nossa casa era o mundo. Viajando. Gravamos o primeiro CD, o segundo CD, o terceiro, o quarto, o quinto, 5 CD. A gente só parava para ir para o estúdio para gravar um novo CD e continuava trabalhando. A nossa intenção era levar a gravação para Novo Tempo, que era uma gravadora da igreja.
O nosso sonho era gravar pela Novo Tempo, porque a gente estava gravando independente. Só que todas as vezes que a gente entrava em contato, eles barravam. Não queria de jeito nenhum. Aí ele, meu Deus, a gente não chega não. Mas a gente foi levando a troncos e barrancos, gravando por experiência, por recurso próprio. Aí tem uma rede de rádio, chamada Rede Novo Tempo, na época, estava em expansão. Isso nos anos 90, nos anos 90, nos anos... Foi 2010. Eu saí em 2002, 2010 a rádio estava em expansão. Aí nós chegamos em Belém do Pará, na Rádio Novo Tempo de Belém, naquela ansiedade, né? Vamos levar o nosso CDs e apresentar na rádio. Quem sabe eles não querem gravar a gente. Aí a gente foi para a rádio fazer uma entrevista. A gente foi lá, pediu, né? Aí disse, tem que falar com o pastor tal, fulano de tal. Eita, poxa, que burocracia. Aí fomos falando com o pastor distrital, que era do distrito. O pastor indicou o pastor diretor da rádio. E aí chegamos, fomos falar com o locutor. Aí o locutor disse, olha, foi liberado para você fazer a entrevista. Agora é o seguinte, vocês têm que deixar uma caixinha de CD dessa. Era uma caixinha com 25 CDs para sortear com os clientes, com os ouvintes. Eu digo, rapaz, naquela época, 25 CD era uma quebradeira da fera para a gente, mas tem que dar na marra. Aí, não, a gente não tem 25 CD para dar, não, a gente tem uns 2 ou 3, e a gente pode ceder. Agora, 25. Aí ele disse, pois, então, vou botar umas 2 músicas só para você, para ela cantar. Aí minha esposa cantou, na época, né? Cantou, os ouvintes, chuveiro de telefonema, pedindo a música, pedindo. Aí ele venceu, disse, olha, quem quiser fazer o convite para ela ir na sua igreja, ligue para o telefone. Aí escancarou o telefone. Aí foi quando o pastor chegou e disse, não responda a ninguém, deixa em off. Quem escrever, não, porque ela está tirando o brilho dos cantores da gravadora da Novo Tempo. A gente tem que dar prioridade à gravadora Novo Tempo. Eles são independentes, então ninguém vai dar asas para eles voar, não. E isso na cara da gente, tá? Eles diziam mais ou menos isso, a gente já interpretava. Eu digo, meu Deus do céu, e onde é que eu estou vivendo? Nós estamos fazendo a obra de Deus, mas parece que eles não estão interessados nisso, não. Foi aí que a ficha foi caindo, foi caindo, foi caindo. Aí foi quando eu fui reestudar as doutrinas da igreja. Aí pronto. Isso há uns 10 anos atrás, quando eu fui reestudar as 2.300 manhãs, a validade da inspiração de Ellen White. Aí eu fui vendo que não era nada daquilo. Foi aí que eu disse, puxa vida, não é como a gente está imaginando, não. Mas aí eu digo, eu vou deixar de frequentar a igreja, mas vinha a consciência. Aquela consciência que diz assim, se você sair, você está perdido. Aí eu passei, meu irmão, 5 anos lutando, estudando. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Eu sabia que a doutrina não casava, as datas não casavam, não dava certo. Aquilo que eu havia aprendido na lavagem cerebral estava saindo, mas mesmo saindo eu não conseguia me desvincular do sistema. Muitas vezes, mesmo depois que eu saí, que eu já não frequentava mais, que deixei cargo de igreja, deixei tudo. Eu amanheci o dia do sábado, assim, com aquela coisa faltando. Eu tinha que me levantar, vestir a roupa, o paletó. E mesmo sem ir, eu tinha que vestir a roupa, porque estava impregnado na mente a lavagem cerebral de que se eu não fizesse isso, eu estava
fazendo alguma coisa errada. E nesse inteirinho de tempo, foi que eu fui reestudando. Os irmãos que antes eram meus irmãos, que estavam comigo, já começaram a sair fora e já taxaram de apostasia. Ninguém mais me visitou. Todo mundo olhava comigo atravessado. Tinha vezes que a consciência doía tanto. Muitas vezes eu saía e ia para a igreja. Ficava lá sentado. Aí a lição da escola sabatina é dividida em classes. Classe de 8, 10 pessoas. Eu chegava numa daquelas classes na igreja, ficava sentado, e o professor passando a lição, e de repente eu fazia um comentário. Mas já tinha um monte de gente de olho em mim, para não deixar eu falar. Eu digo, rapaz, que negócio é esse, cara? Entendeu? Às vezes eu falava dentro do assunto que ele estava falando, apoiando tudo, já para não ter margem de suspeita. Mas era um monte. Quando eu sentava na classe para ver, já saía um dali, outro dali, um ancião dali, outro dali, e ficava de olho em mim, do que eu ia dizer. Foi aí, mas nessas alturas eu já estava consciente, mas não tinha forças. Isso até 5 anos atrás. Aí, depois de 5 anos atrás, foi que Deus foi me revelando, eu fui entendendo a maracutaia dessa inspiração chamada de Ellen White. Essas datas que o adventista ele acredita que Jesus ele entrou no santuário celestial em 1844. Quer dizer, faz uma contagem lá do passado, vai casando as datas, até chegar a 1844, que era a volta de Jesus. Todo mundo esperava. Isso foi uma interpretação de Guilherme Miller. Só que Guilherme Miller reconheceu que as datas não deu certo, que Jesus não veio, só que o grupinho de pessoas, Irã Edson, Tiago White, Ellen White e outros se reuniram e orgulhosamente não admitiram que estavam errados. Aí começaram a reinventar uma nova doutrina. Quer dizer, Jesus não veio para a Terra, mas ele passou do lugar santo para o Santíssimo no céu. Aí foi encaixando essa doutrina. Aí eu fui vendo tudo isso. Eu digo, rapaz, que maracutaia da fé. Aonde era que eu estava infiltrado? E, graças a Deus, de uns 5 anos para cá, eu me desvinculei totalmente do sistema adventista. Totalmente. E eu tenho um programa no YouTube, todos os sábados, chamado Noite Afora. É um programa de entrevistas, de pessoas que... entrevistas gerais, tanto de política, religião, qualquer assunto. E o primeiro programa que eu fiz, eu disse, eu vou arrebentar. Eu nunca fiz um protesto contra a doutrina adventista. Aí eu chamei 2 caboclos que também tinham saído no mesmo tempo que eu, para que a gente debatesse sobre as doutrinas da igreja. Ixi, Maria, foi o primeiro programa, teve 6.000 visualizações. Nunca eu tinha feito, foi o primeiro. E eu chamei o pastor da igreja local, adventista, para vir falar, contrapor, dar uma retórica. Não apareceu ninguém e ele proibiu a todo mundo ir no programa. Aí ficou só os desigrejados lá. Aí arranjamos nós. O senhor saiu de lá quando, professor? Saí mesmo uns 10 anos. Mas sair do sistema da cabeça está com 5. Eu tinha saído,
mas ainda me sentia culpado, me sentia, quando eu não fazia alguma coisa que não era do esquema, quando chegava a sexta-feira, como hoje, se não fizesse o culto, o pôr do sol, eu me sentia culpado. De 5 anos para cá foi que eu fechei para a balança. Mas até 5 anos, mesmo eu fora da igreja, eu ainda seguia ritos, alguns ritos da igreja. Tinha até o conceito que muitos têm, né? Eu estou fora da igreja, mas é a única igreja verdadeira. Aquela ideia. E a gente até falou disso no make-off, não foi, professor? Deixa eu só mudar a tela aqui para a gente. A gente falou no make-off, e o professor falando assim: olha, existe uma coisa muito comum nas pessoas que saem de determinadas seitas que têm controle mental. Controle mental, a gente entrevistou um ex-ancião da Testemunha de Jeová, controle mental, ele falou a mesma coisa que o professor João Bosco está dizendo. Ele sai da seita, mas a seita demora para sair dele. Demora. Não é isso, professor? Não é isso? Foi a Eu, fala... eu digo isso por experiência própria. Eu passei por isso. Não é fácil, não. Mesmo você sabendo que é errado, mesmo você sabendo que aquilo ali é um conceito errôneo, mesmo você sabendo que aquelas doutrinas estão tudo mal interpretadas, mesmo sabendo que as visões de Ellen White não são visões verdadeiras, você sabe de tudo isso. Só que você não consegue sair, é como se fosse a maconha. Um indivíduo emaconhado, que mesmo ele querendo sair, sabendo que é errado, que não tem nada a ver, mas ele fica ali. Com o corpo, né? O corpo, a mente fica desejando aquilo, né? Fica desejando. Por exemplo, no dia que eu não ia para a igreja no sábado, eu fora, mas eu procurava, ficava um vazio existencial terrível, faltando uma coisa, faltando aquele ritual, certo? E muitas vezes, minha irmã, que é adventista, minha sobrinha também, que é adventista, muitas vezes, quando era na sexta-feira, eu passava por lá, porque eles estavam fazendo o pôr do sol, que eles tinham o costume de fazer o pôr do sol toda sexta-feira. E eu ia para lá para ouvir, para ficar ouvindo ali. Eu sabia que não tinha nada a ver, mas aquilo me fazia bem. E quando alguém dizia assim, volte para a igreja, o seu canto está lá, eu ficava assim, meio com um sentimento de culpa, de mas você não volta, o seu canto está lá, o Espírito te chama, Deus está... E aquilo que a gente falou no make-off aqui, lavagem cerebral. Não é isso, professor? Lavagem cerebral. Aí o professor ainda ironizou assim, o lavagem cerebral da boa. Lavagem cerebral da boa, porque ela fica impregnada na mente. Olha, professor, tem gente que pertenceu a Adventista, está aqui na live hoje, viu? A Elizabeth está dizendo assim, a paz do Senhor a todos, isso é verdade, confirmando o que o senhor falou. Passou 9 anos, nunca senti a presença de Deus lá. Graças a Deus, fui liberta. Foi difícil tirar tudo da mente, tá vendo? Confirmando o que o senhor está falando aqui. Olha, é um lixo. O que a gente se alegra aqui, professor, é que existe libertação, irmão. Existe libertação. Mesmo que seja, em alguns casos, ela pode ser radical, em outros casos, ela pode ser temporária. Eu costumo dizer aqui, viu, professor? Existem libertações do sistema que trabalha da seguinte forma. Paulo era fariseu, ele mesmo diz que era fariseu. Paulo teve uma libertação dessa questão religiosa farisaica de forma radical. Já Pedro, que andou com Jesus, viu Jesus multiplicar pães e peixes, Pedro teve uma libertação progressiva. Pedro ainda tinha o judaísmo na cabeça. Paulo não.
Paulo teve uma libertação radical para uma finalidade. E tem coisa que é assim, irmão. O cara está preso, não aceita. Aprenda isso, que isso é fato. O que eu estou citando aqui está na Bíblia. Tem gente que consegue ter uma libertação imediata. Paulo. Mas tem gente que vai sendo trabalhado aos pouquinhos. Pedro. E o Paulo, viu, professor? O Paulo, que teve aquela libertação do judaísmo radical, ele chegou para Pedro em Gálatas, capítulo 2, versículo 11, olhou para Pedro e disse assim, ô Pedro, que conversa é essa? 2:11 de Gálatas, tá lá. E Paulo olhou e viu Pedro, quando o judeu não estava, Pedro se comportava como gentio. Quando o judeu chegava, Pedro se comportava como judeu. E queria que o judeu se comportasse como judeu. Aí Paulo olhou assim, menino, tá errado isso aí. Isso não é a graça de Deus, não. Isso aí é outra coisa que não é a graça de Deus. Veja, Paulo ensinando a Pedro, mostrando a Pedro que ele deveria se libertar, se desatrelar do judaísmo. Então, voltando aqui para o que a gente está trabalhando aqui, para você que está dentro de uma seita, tem libertação, irmão. Deus libertou Paulo do judaísmo, libertou o professor do judaísmo, da Adventista, libertou o irmão que eu entrevistei ontem, das Testemunhas de Jeová. Querido, tem libertação. Agora, se você saiu de lá, ainda está com essas questões na sua mente, aprenda aqui conosco nesta noite. Existem situações que acontecem de imediato, Paulo, e existem situações que acontecem progressivamente, Pedro, vai acontecendo aos pouquinhos. Mas para todos esses casos, existe libertação. Amém? O professor, fizeram uma pergunta ao senhor aqui, ó. Pois sim. Ó aqui, ó, uma pergunta aqui, ó. Tá lendo aí? Estou vendo. Não. Era tudo voluntário. Não tinha nada de remuneração. Eu só fui remunerado com o cargo de obreiro bíblico, que eu passei 1 ano sendo obreiro. Aí o obreiro bíblico, ele tem um salário normal, pequenininho, mas tem. Mas o ancião, o professor de escola sabatina e outros cargos na igreja local não tem, é tudo voluntário. Eu passei 1 ano sendo remunerado como obreiro bíblico, que era uma espécie de subpastor. Aí, todas essas baboseiras que estavam na minha cabeça, eu tive que repassar para outros. Hoje eu me arrependo. Essas doutrinas velhas de Ellen White, esses incentivos aos escritos dela, tudo isso eu era obrigado a ensinar. Comente sobre isso aqui, a jovem que saiu da Adventista. Comente sobre isso aqui. Era muita pressão no sábado para mim. Era o dia mais difícil. Não podia fazer nada errado nesse dia. Era uma pressão psicológica terrível. O dia de sábado, como é que é o dia do sábado por É horrível. O pior dia que pode existir para um adventista sincero. Para o lavado, não. Ele faz aquilo mecanicamente porque ele é bitolado. Mas o sincero, que tem uma consciência dirigida pelo Espírito Santo, o sábado é o pior dia. Por quê? Porque, olha, você não pode assistir televisão, não pode ouvir rádio, a não ser a Novo Tempo. Pode ouvir a Novo Tempo, que é a rádio da igreja. Não pode. Hoje em dia está liberado. Tem TV Novo Tempo, tem rádio Novo Tempo, então todo adventista fiel tem uma assinatura do canal na sua casa para o sábado assistir o programa. Mas na minha época, que não tinha nada disso, era um tormento. A gente chegava no sábado, em vez de descansar, como ele disse, lembre-se do sábado para descansar, não tinha descanso nenhum. Porque na sexta-feira à noite já tinha reunião do grupo musical. Aí amanhecia o dia, tinha
escola dos professores da escola sabatina. Aí, quando era tarde, 2 horas da tarde, reunião de comissão. A comissão se reunia para orientar as pessoas a levar os estudos bíblicos, né? 4 horas da tarde, tinha que voltar novamente para fazer o programa JA. O JA era um programa jovem adventista, só do jovem. Aí tinha corrida, conhecimento bíblico, perguntas, aquela coisa jovem, mas voltado para a turma jovem. Aí, quando você chegava no sábado à noite, você estava morto, mas ainda tinha social. Social era uma reunião da turma, que a pessoa ia jogar bola, ia brincar lá, pular, essas coisas, e o cara morto. Era o pior dia. Para mim, foi sempre o pior dia. Aí, quando era no domingo, que era o sinal da besta, aí eu descansava. Segundo que ele disse que o domingo é o sinal da besta e o sábado é o sinal de Deus. O de Deus era o pior. Tá entendendo? E o pior que eu ensinei tudo isso. Eu entendi o trocadilho. Eu entendi o trocadilho. Vamos entrar nas perguntas aqui. Eu estou com algumas perguntas para fazer para o senhor. E são perguntas específicas que a gente vai... Cadê? A gente já está a 47 minutos da nossa live e vai dar para fazer as perguntas. Mas antes disso, antes disso, irmão, compartilha a live. Eu estou vendo aqui os irmãos compartilhando a live. Eu quero aqui agradecer, viu? E até em nome do professor, a gente está agradecer aí o pessoal que está compartilhando. Eu estou vendo aí no chat, pessoal compartilhando. Teve gente que não soube compartilhar aí, mas a professora Nel deu uma instrução aí para jovem aí compartilhar a live. Muito obrigado, gente. Compartilha a live, traga pessoas para cá, para a gente desenvolver e vidas serem alcançadas por esse trabalho, tá entendendo? Olha, entre na live e não esqueça de sentar o dedo no like, viu? Professor João, vamos lá. Quando surgiu a Igreja Adventista e quais as principais doutrinas estabelecidas no sistema adventista? Quando ela surge e as principais doutrinas. Vamos lá. A Igreja Adventista ela surgiu de uma mentira, de um erro escatológico. Eles começaram a interpretar que Jesus Cristo iria voltar em 1844, baseados na profecia de Daniel 8,14. Então, você vê que começou com essa escatologia, levando até 1844. Segundo o Adventista, Jesus, ao morrer na cruz, não concluiu a obra da redenção. Não terminou, não. Para nós, para o pessoal da Adventista, Jesus morreu, completou uma parte. Porque, segundo eles, a outra parte completou em 1844, segundo eles, quando completou a profecia, Jesus passou do lugar santo para o Santíssimo. Veja que absurdo. Do ano 30 até 1844, o indivíduo estava, se morresse, estava lascado. Não é, porque não tinha concluído. Puxa. Porque quando Jesus disse assim na cruz, está consumado, ele já concluiu tudo, né? Não é. Mas o adventista não, ele não concluiu. Porque Jesus veio, Jesus iria vir em 1844, como a profecia de Guilherme Miller não deu certo, ele contou que ia vir no mês de outubro de 1843, aí não veio, aí passou mais outro mês, não, mais um ano, em 44 também não veio. Aí eles ficaram um pouco decepcionados. Assim, Jesus não veio. Aí foram para Guilherme Miller e disse: vem cá, o que é que nós faz agora? E Guilherme Miller, nós já fizemos tudo. Jesus não veio, meu filho, vamos pegar um beco, vamos embora. A gente estava errado. Aí Guilherme Miller voltou, foi um cara 10. Sinceramente, ele foi ótimo. Mas aí
os caras não se conformaram, porque Guilherme Miller tinha errado, né? E dizia, não, vai ser feio demais. A gente pregar que Jesus ia vir e Jesus de repente não veio, a gente vai ficar mentiroso. Aí foi quando eles se reuniram, né, o grupinho, o Irã Edson, o Guilherme Miller, aliás, Guilherme Miller mais não, mas Ellen White, Tiago e outros se reuniram para encontrar uma saída. Foi nessa saída que eles encontraram que um deles iam passando no milharal, o Irã Edson, viu Jesus passando, segundo ele, que até hoje não tem prova disso, mas ele falou que viu Jesus passando do lugar santo para o Santíssimo. Aí pronto, era tudo que eles queriam. Disse, então é isso. Aí eles reinterpretaram que não era a volta de Cristo, era apenas Jesus passar do lugar santo para o Santíssimo. Assim como no sacerdote da terra, eles passavam um ano no lugar santo e apenas uma vez no ano entrava no Santíssimo, aí eles acharam que esse período do ano 30 da morte de Jesus até 1844 ele ficou no santo. Aí ele ia passar para o Santíssimo. E chegando nesse Santíssimo, ele ia começar o juízo investigativo, assim como no sacerdote da terra ficava fazendo o juiz, né? Que o sacerdote entrava no lugar santíssimo e o pessoal ficava clamando atrás para que o sacerdote não esquecesse nenhum pecado do povo de Israel. Até o sacerdote, ele ia com a correntezinha no pé, porque se ele cometesse algum erro, ele era fulminado na presença de Deus lá. Aí eles fizeram a mesma interpretação como se fosse Jesus. Jesus ele passou por lugar santíssimo. E lá ele está intercedendo por cada um de nós. Aí Ellen White entrou em ação, porque não tinha prova na Bíblia. Essa doutrina é totalmente herética. Tinha que ter uma inspiração para apoiar tal ensinamento. Aí entrou Ellen White no meio. Então, essa Ellen White, 17 anos de idade, né? Não havia estudado muito, ela mal sabia escrever o nome dela. Até hoje, eu não entendo como é que uma pessoa que, para escrever o seu nome, era preciso botar um papel em cima para desenhar e escrever mais de 2.000 páginas. Isso é um absurdo, não existe. Aí usaram ela como pretexto, porque, na realidade, quem escrevia eram os capitães, os idealizadores da nova doutrina. Aí, para avaliar e avalizar aquilo que tinha escrito, e colocava a Ellen para assinar. Só assinava o livro, mas ela não escreveu nada. Eu desafio ela ter escrito uma página. Ela não escreveu nada que ela não sabia escrever. Quem escreveu foi a turma que estava lá no comando. Ela servia só como bucha de canhão. Então, você vê aqueles livros bonitos, Ellen White, mentira. É tudo mentira. Quem escreveu foi os caras de então. Irã Edson, os outros caras que sabiam que tinha gente letrada, o Tiago White também não escreveu nada, que era analfabeto de pai e mãe, era cortador de lenha, sabia doar, o tal do Tiago White. Então, quem escreveu eram os caras que tomaram a frente do movimento adventista. Foi aí que surgiu o movimento adventista e oficializaram o nome, patenteado em 1863. Mas ele já começou a existir na confecção das doutrinas. E como não tinha respaldo bíblico, aí disse que foi Ellen White que teve a visão. Até hoje o povo acredita. Tudo mentira, meu irmão. Eu quero dizer a você que está estudando, estou falando com você agora, você que estuda e vê aquele monte de livro de Ellen White, é tudo mentira, que não tem nada dela. Aquilo é os caras que escreveram na época. Aí é forte, viu? É forte. É, sim. Escreveram e botaram ela como tampa.
E ela, envaidecida, novinha, se achou o máximo. E para ainda acalmar a consciência dela, ainda botaram o marido dela como presidente da nova organização. Sendo que ele não sabia ler de nada, era analfabeto de pai e mãe. Botaram ele só como fantoche. E deram cargo, posição, e ela viveu a vida toda sendo manipulada por eles. É tanto que nos últimos 15 anos que ela viveu, ela morreu em 1915, nos últimos 15 anos ela não devolveu o dízimo para a organização. Ela pegava o dízimo dela, juntava em casa e dava aos obreiros para ir pregar o evangelho, mas não mandou mais, por causa da deturpação. Ela veio... Foi. Existe registro disso, professor? Existe. Tem livros, só que ele não traduz para ninguém saber. Mas ela não deu o dízimo e ela aconselhou famílias a não devolver o dízimo e deixar o dízimo para dar às pessoas que estavam evangelizando na época. Por causa disso, houve quase um racha no movimento adventista. Aí foi quando, em 1900, ela morreu praticamente renegada da organização. Só que ele não podia tirar ela de cena, porque todos os livros eram assinados por ela. Se eles renegassem Ellen White, então ia cair o sistema adventista. Por quê? Porque, Deus, não foi ela que escreveu? E por que vocês estão rejeitando agora? Aí, então, eles conservavam e conservam até hoje. Do jeito que existe Nossa Senhora na Igreja Católica, e não pode ser tirada, existe Ellen White no sistema adventista. Não pode tirar 1 milímetro, senão a igreja cai. Porque foi fundamentada sobre a custódia dela, mesmo ela não escrevendo nada, mas ela está como fantoche. Então, eu digo com propriedade, Ellen White nunca escreveu nada. Nada. Ela não tinha experiência intelectual, nem espiritual para escrever nada. Coordenação. Ela mal escrevia o nome dela. E é Chico Xavier que psicografa? Não existe isso, não, cara. Como é que o indivíduo vai escrever uma coisa sem saber ler? Só na cabeça do idiota. E eu acreditei durante 40 anos nisso. Ela nunca escreveu nada, gente. Nunca. Pode crer. A gente está me assistindo hoje. Ela nunca escreveu nada. Procura nos livros antigos e vê na contracapa. Vê o nome dela desenhado e mal desenhado. Como era que ela escreveu 2.000 páginas? Conversa, rapaz. Isso é para encher a cabeça do adventista de folha, para colocar uma credibilidade numa pessoa que não entende nem o que fez. E para acabar de acertar, antes dela morrer, em 1915, a turma, os filhos dela, o Edson e outros se reuniram, que eram mais sabidos, né? Os filhos dela já cresceram no esquema. Aí disse, olha, vocês estão usando minha mãe até agora, vocês vão ter que passar todos os direitos autorais para a nossa família. Enquanto existir descendência de White, eles vão receber um salário. Ou vocês colocam, ou a gente vai dizer que vocês estão usando a minha mãe. Aí o que foi que aconteceu? A igreja teve que assinar um documento, existe esse documento, por hereditariedade, até a 3ª, 4ª, 5ª, até existir o White no mundo. Todo o dinheiro dos dízimos da igreja adventista do mundo todo vai uma parcela para pagar os caras que nem crente é hoje, descendente dela, tatara, neto, trineto, sei lá. Após eles recebem um salário pago pelo sistema, porque foi assinado vitalício pelos filhos de Ellen White. Ellen White não estava nem aí mais. Ela já estava enferma, ela não queria nem saber mais disso. Mas é patenteado. Todo o dinheiro diz uma porcentagem para a família White. Agora me diga que não é, que é mentira, que eu provo isso. Eu tenho prova nisso aí. Eu já perguntei ao pastor e o pastor disse, realmente é.
Mas a gente não pode dizer isso para a membresia, não, senão eles se escandalizam. Diga, esse é o problema. Olha, faça o seguinte, eu vou pedir para o senhor dar um oi aí no chat. O senhor vai dar um oi aí no chat. O pessoal está querendo o link do seu canal. Aí o senhor vai colocar um oi. Dê um oi aí no chat, rapidinho. Certo. Dê um oi. Aí eu vou botar o senhor como moderador. Aí depois que eu botar o senhor como moderador, aí o senhor vai no seu canal, pega o link do seu canal e bota aqui no chat. O pessoal quer chegar no seu canal pelo link aqui no chat. Dê um oi aí. Eu coloco depois, porque eu estou aqui enrolado, sem saber como é que faz aqui. Ah, o senhor não sabe digitar no chat, não? Não. Eu estou igual a Ellen White. Então faça o seguinte. Depois eu... Olha, faça o seguinte. O senhor vai... É simples de resolver isso aí. O senhor vai no WhatsApp me mandar pelo WhatsApp o link. Mande lá no WhatsApp, o seu canal no WhatsApp para mim. Aí eu coloco aqui no chat. Pronto. Aí, irmão, olha, faça o seguinte aí, vocês. O senhor virou a sua câmera. Eita, rapaz. Virou a câmera, João Bosco. Gente, se você quiser fazer uma pergunta ao professor João Bosco sobre a Igreja Adventista, elabore aí uma pergunta, tá bom? Elabore aí uma pergunta bem elaborada. Eu estou dando espaço de tempo aqui para ele pegar o link dele lá no canal e botar lá no olha, eu não vou conseguir não, galera. Não vou conseguir não. Né? Então deixa. Irmão, a gente vai deixar para a próxima, viu? Vamos deixar para a próxima para não sair da configuração. Não, vamos deixar aqui bagunçar o negócio. Pronto, professor. O senhor faltou descrever aí as principais doutrinas adventistas. Em primeiro lugar, o sábado como obrigatoriedade para a salvação. Segundo o Adventista, o sábado é o sinal de Deus. E quem não guardar o sábado vai se perder. Isso é forte. Só uma aqui, para a gente enriquecer essa pergunta que o senhor acabou de falar, sábado obrigatório para a salvação. Eu já vi adventista dizer que, fazer aquele malabarismo também não é assim, aquela coisa toda. Aí teve um adventista que saiu da igreja e falou para mim, Pedrosa, essa turma, para conquistar você, ele tem uma linguagem aqui fora. Na linguagem aqui fora, no cotidiano aqui, conversando com você, ele pode até negar para você, não é assim, o sábado não, quem salva é Jesus, mas se você frequentar a igreja e for membro da igreja, lá dentro da igreja, o discurso lá dentro muda, o discurso lá dentro, o sábado salva. Discurso aqui fora, Pedrosa, ele pode até negar-se para você, dizendo que não salva, mas lá dentro da instituição... Salva. Ninguém se engana, não. Na instituição, o sábado é um sinal de salvação. É tanto que, se o indivíduo vai se batizar, e se ele não tiver o sábado livre, ele fica esperando se libertar do trabalho no sábado, para depois se batizar. Mas enquanto ele tiver com pendências, pelo menos na sexta-feira à noite, até 8 horas da noite, se tiver com pendências, depois ele fica aguardando e não passa na comissão de batismo. Tem uma comissão. Não é só ficar e batizar, não. Aí a comissão se reúne e diz, você há quanto tempo está aguardando o sábado? Há tanto tempo. Tem certeza que não vai transgredir? Não. Então, leva ele para o batismo. Mas enquanto existir, não se batiza de jeito nenhum. É a doutrina principal. É o sábado. Entendeu? Agora, se você perguntar a qualquer adventista, ele vai dizer que não é. Não. É o discurso por lado só conversa para boi dormir. Lá dentro, não é isso? Eles fazem uma média, porque é tão errada a doutrina, tão errado de juntar a salvação ao sábado, que eles ficam até com vergonha de dizer isso. Não. Tem muitos que dizem assim, como eu disse, eu vou dizer, como eu disse, como adventista, eu dizia assim, a gente não é obrigado a guardar o sábado para se salvar. Mas se não guardar o sábado, não se salva. Que negócio contraditório. É um povo contraditório.
eu bato o peito assim, eu guardo o sábado não é para me salvar, eu guardo o sábado porque eu estou salvo. É impressionante. Olha, o povo está insistindo aqui, Me diga o nome do seu canal, que eu vou procurar o seu canal aqui, eu vou botar o link. Vai, me diga o nome do seu canal. É a teoria da fé. A teoria da fé. A teoria da fé. fé. Pronto, eu vou procurar. Aí, continue aí desenvolvendo a questão das doutrinas, o sábado. Aí, o principal é o sábado. Esse é o principal. Aí depois vem as outras doutrinas menos relevantes, mas que também é ponto de salvação, que é aceitar o espírito de profecia como sendo os escritos de Ellen White. Se você não aceitar, não batiza também. Não tem isso, não. Ellen White tem o mesmo poder, o mesmo valor de credibilidade como a Bíblia tem. A mesma inspiração que tem a Escritura Sagrada tem os escritos de Ellen White. Até existem Bíblias americanas que têm os livros de Ellen White acoplados ao livro da Bíblia. Você tem a Bíblia e lá na frente tem os livros de Ellen White. E os comentários também feitos por elas. Então, Ellen White é outra doutrina que não pode. Outra doutrina que você não pode também ser contra é sobre a comer carne de porco, que é considerado imundo. Se um adventista colocar um pedaço de carne de porco, ele é tirado da igreja imediatamente. Não pode. Não pode de forma nenhuma. Agora é interessante que eles comem os derivados. São hipócritas, né? Salsicha, linguiça, essas coisas. Que quando tem carne, porque eles comem. Não tem problema. Atum, que é peixe de couro, que não pode comer, eles comem. É uma hipocrisia terrível. E não pode também a carne de porco, o sábado, e também crer na imortalidade da alma, na mortalidade da alma. A crença adventista é que o indivíduo, quando morreu, tchau. Fica aguardando a ressurreição. Se tiver, tchau. Se não, não tem consciência de jeito nenhum. Pronto, é isso aí. Esse caboclo aí, ó. É essa a teoria da fé. E já tem monte de gente que já se inscreveu lá, viu? Nesse canal tem de tudo. Tem de tudo. Não só tem coisa de religião, não. Tem um monte de coisa. Viu? Mas tem conselho, tem meditação, tem tudo. Eu não gosto muito de debater, não. É como eu te falei. Eu sou meio... A debater, eu não entro muito nessa, não. Mas, assim, testemunhar, falar, é comigo mesmo. Agora, assim, entrar em parte doutrinária, provas, escriturísticas, isso não é comigo, não. Eu sou um pé no chão. Pau é pedra, esse negócio. Eu digo que eu vivi, esse negócio da doutrina adventista que eu vivi. Que eu não acho certo, e não é certo. Ser a salvação acoplada ao sábado, ao testemunho de Ellen White, a carne de porco. É isso que não existe. Está entendendo? E também, meu irmão, a discriminação que se faz, eu nunca concordei, não concordo. Eles dizem o seguinte, que todo mundo que guarda o sábado tem o sinal de Deus, então é filho de Deus. E toda pessoa que guarda o domingo tem o sinal da besta. Então, a gente não deve frequentar, ter amizade, assim, de participar dos cultos dele de jeito nenhum, porque é imundo. Então, pastor, eu posso concluir que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a Igreja verdadeira? Sim. Quer responder esse vídeo aqui, professor? Sim. Sobre a Igreja Adventista e a Igreja verdadeira? Sim. Quer responder ele?
Eu já sei a resposta dele. Eu vou dizer o que ele vai Deixa eu passar para o pessoal ver. É pequenininho, aí eu passo para o pessoal ver e o senhor responde. Pronto. Se o Pode passar, quantos minutos aí? no capítulo 12, 17, que a igreja verdadeira observa toda a lei de Deus, inclusive o sábado, e tem um profeta moderno, e nós temos em nossa história o ministério de Ellen G. White. Nós acreditamos sinceramente nisso. Isso quer dizer... Bom, eu estou colocando esse vídeo aí desse pastor. Ele está falando que a Ellen White é uma profeta verdadeira e que o adventismo é a única igreja verdadeira. Eu estou dando pausa aqui porque tem uma música de fundo para não dar direitos autorais, né? Isso não quer dizer de que só adventista tem a possibilidade de se salvar. Mas isso aí é um discurso para o público, mas o discurso interno é diferente. É o discurso para o público, mas o discurso interno é diferente. Professor, olha, a igreja adventista, ela é exclusivista, professor? Muito. A igreja adventista não aceita ninguém que não esteja ligado a esse conceito. Entendeu? Ela é exclusivista, extremista ao máximo. Eles não aceitam ninguém, não considera ninguém que seja de outra denominação, que tenha fé em qualquer denominação. Pode ressuscitar mortos, mas se for de outra igreja, é falso para o adventista. Ele pode curar leprosos, curar aleijado, cego, mas se não for adventista, é falso. É incrível, mas é assim. Eles são sectários. É eles e fim. Não tem. Tudo que eles fazem são perfeitos. Olha, vou dizer uma coisa. Se tiver um debate com um adventista e, por exemplo, o pastor Martinez, é Martinez, né, o nome dele? João ele Flávio. Tem muito debate com o adventista e ele pega pesado, mas pergunta ao adventista quem foi que venceu o debate, nunca o adventista perde. Nunca, Não dá nem por empate. Nunca. Ele diz aqui não é herege, mesmo provando nas provas, tudo direitinho. Mas o adventista é quem ganha todas. Todas. Na cabeça dele. É incrível, rapaz. É incrível como você vê e faz vista grossa. Não quer aceitar que o cara tem mais argumento. De jeito nenhum. Quem tem argumento quem entende da Bíblia adventista. Quem sabe da Bíblia adventista. A igreja verdadeira é adventista. É a melhor igreja. É a igreja que está no mundo todo. Eles têm a capacidade de dizer que o mundo inteiro é a igreja que está em todos os lugares, quando na realidade aqui tem vizinho que não sabe nem o que é adventista. Mas na cabeça do adventista é a única igreja que está no mundo todo. E quem vai pregar o evangelho é a igreja adventista. Não é batista, não é presbiteriano, não é nada. É adventista. Se não for, ele diz até assim, e esse evangelho do reino, ele diz assim, o evangelho adventista. Tem que ser pregado em todo mundo. Ele não quer saber de nada, não. Que outro está pregando, outro deixa de pregar, tem que ser adventista. No caso, professor, seria a sexta pergunta aqui, a igreja adventista como remanescente de Deus. Esse exclusivismo seria porque eles se consideram remanescente de Deus? Explique isso aí. Eles se consideram por 3 pontos. O exclusivismo de Deus. Primeiro ponto, é a igreja da profecia. Ou seja, ele crê que a igreja adventista ela surgiu de uma profecia. Isso. Então, isso aí, a profecia veio é adventista e não tem outras, foi aquela.
Segundo, é a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Só tem essa que guarda. Todas as outras não guardam nada. Só quem guarda é a adventista. E terceiro, eles se orgulham muito, que é o pilar mor da igreja adventista, que esse não pode tirar da igreja adventista, que é as 2.300 tardes e manhãs. É uma doutrina exclusiva que foi endossada por Ellen White, entre aspas, Ellen, que não foi ela, coitada, mas que os caras que escreveram o dogma colocaram ela como tapa-buraco. Então, nenhum outro sistema evangélico tem essa doutrina de 2.300 manhãs e o santuário será purificado. Só adventista. Então, ele se orgulha desses 3 pilares. Entendeu? É considerada remanescente. Aí, no caso, professor, ela é uma seita sectária, professor? Demais. Eu acho até mais do que Testemunho de Jeová, muito mais do que os mormons, muito mais. Porque os mormons e Testemunho de Jeová, eles são declaradamente seita. Ele não diz propriamente, mas eles são separados e assumem. Adventista não, eles são camuflados no mundo evangélico e é uma seita perigosa. Porque todo mundo pensa que é evangélico, e não é. Até os anos 80, eu mesmo, quando alguém perguntava, você é evangélico? Eu dizia, não, sou não. Porque era ensinado até os anos 80 que nós não éramos evangélicos. Depois, com o surgimento da Novo Tempo, do proselitismo da igreja, aí então agora foi admitido que nós somos evangélicos. Mas ninguém é evangélico. O povo adventista não é. Eles são separados, são remanescentes. Ou seja, acabou todas as outras, só restou, é o que resta, é o adventista, na cabeça dele. Entendeu? Olha, então, está perguntando aqui sobre carne de porco. Carne de porco, tomar café, professor. A carne de porco, ela é proibida doutrinalmente, extremamente na igreja adventista. Não pode se. E tomar café? Porque, irmão, café, até há algum tempo, era proibido, tomava-se o cevada. Cevada é fabricado pela Superbom. Depois veio outras empresas, mas quem primeiro surgiu com o substituto do café na igreja adventista foi a Superbom. E ele fez o cevada. Acontece que o cevada, ela baixa muito a pressão. E quem tem pessoas com pressão baixa é um veneno. Então, a igreja adventista, nos anos 90, para chegar agora, começou a Superbom começou a fabricar o café descafeinado. Entendendo? Surgindo. Aí, quando entrou o café descafeinado, aí a Irmandade entrou no café normal, e hoje, praticamente 90% dos adventistas tomam café, sem nenhum pecado, porque a Superbom está fazendo, que é uma empresa da igreja. Entendeu? Antigamente, você tomar um golezinho de café era sinônimo de apostasia. Hoje, não. Se um adventista visitar a outro adventista, eles vão fazer cevada. Porém, se ele estiver em casa com sua família, eles tomam café. Normalmente. Mas se chegar qualquer outro no meio, aí eles vão fazer cevada. A hipocrisia é tremenda mesmo. Eu vivi tudo isso. É uma hipocrisia. É uma hipocrisia. Uxi. É, sim. É a mesma coisa da carne. A Ellen White condenou o consumo de carne. De qualquer espécie. Diz que nenhuma pessoa vai ser salva se tiver 1 grama de carne no organismo.
Então, não pode, segundo Ellen White. Mas o que é que está acontecendo hoje? Eles, quando vão fazer os eventos deles, assim, como acampamento e outras coisas mais que se reúnem nos retiros de carnaval, eles não levam carne. É assado de soja, tudo vegetariano. Mas quando eles vêm para casa, vem doido para comer carne. A primeira coisa que ele passa é no açougue para comprar carne para comer. Mas nos eventos dele não tem carne. Não tem carne, né? Agora em casa tá. Aí eu achei até engraçado, essa é uma historinha que é bom porque os irmãos, algum adventista que estiver assistindo, vai saber disso. O pessoal, tem um irmão aqui que foi feito um evento aqui na igreja, e veio gente de várias igrejas aqui para esse evento. E ele foi dada a recepção, a comida lá no colégio. Aí todo mundo se reuniu e agora, cada um vai levar um prato. E o irmão disse, eu vou levar o meu. E o que ele levou mesmo foi uns 10 frango assado. E era proibido, porque só podia entrar coisas vegetarianas. Quando ele quase que foi barrado na porta. Ele disse, o quê? Poxa, eu vou entrar. O povo come em casa, por que não pode comer aqui? Aí levou, botou na mesa o franguinho. E os santarrões, que não comiam carne, ficaram só de olho, comiam só no franguinho. O irmão pegou um pedacinho, foi para lá, comendo a refeição. Quando olhou para a mesa, não tinha nem um osso do frango. E tinha comeram tudo. E deixaram lá as comidas vegetais. Mas não é pecado, professor? Não é, cara. Hipocrisia. Aí se compra aquilo, viu, professor, que a gente falou. Eles têm um discurso lá para dentro e do lado de fora é outro discurso. É verdade. Se eu vou te dizer uma coisa, que a Igreja Adventista, ela é uma igreja que ela não tem personalidade fora. Ela é dupla personalidade, dupla. Você passa a semana sendo normal e quando chega na sexta-feira à noite, ele se transforma. Ele se reveste de um personagem. Por exemplo, a moça, ela passa a semana todinha de calça comprida, de short, nos seus afazeres, mas quando é na sexta-feira, aí muda-se o guarda-roupa, o book muda, aí todo mundo a moça que vestia calça comprida agora veste a saia, bem composta e tal, e vão para a igreja, porque na igreja, e mesmo de igreja, ninguém assume a plataforma púlpito de calça comprida, a mulher. Mas na semana pode à vontade, não tem problema. Então se transforma na sexta-feira. É incrível, né? É impressionante. Olha, aí surgiu agora também, uma igreja dentro da Igreja Adventista, que é a Nova Semente. É a Igreja Adventista Nova Semente. Aí nessa igreja, eles já liberam meninas, as meninas de calça comprida, mas só que para os liberais. Os tradicionais condenam essa igreja, mas existe essa igreja. E muita gente que... Aqui, ó. A Igreja da Promessa. É a única diferença que acredito no dom de língua, né? Mas o modelo é o mesmo. É a mesma coisa. Olha, meu irmão, vou dizer a verdade. Enriqueça aí o nosso entendimento. Quantas dissidências existem? Meu irmão, perante Deus, pela experiência que eu tive, essa irmã, essa que mandou aí da promessa, olha, promessa, reforma, adventista e outras mais, Batista do Sétimo Dia, esse pessoal tudo juntando, é tudo farinha do mesmo saco, é tudo a mesma coisa. Um crê numa coisa e não crê na outra, o outro crê noutra coisa e não crê na outra. É tudo a mesma coisa. Esse sistema é podre. O sistema CNPJ, empresa, não funciona. Isso é coisa que não funciona nos dias de Cristo.
não funcionou no dia dos apóstolos e muito menos funciona hoje. Ninguém se iluda, porque uns condenam uma coisa e aceitam outras. Outros aceitam outras, condenam essas. Gente, é uma Babilônia. Aqui, ó. Olha, os sogros dos irmãos adventistas, eles não bebem café. Não comem carne de porco, né? Querem me converter na marra, tá dizendo aqui. Não, mas esse é o tipo radical. Existe os tipos de adventista. Tem o liberal, que é aquele que tanto faz que tanto fez. Tem o do centro, o centrão, e tem o radical. Então, esse que não bebe café, não come carne de porco e fica ameaçando o povo, esse aí é o radical. É o xiita adventista. É o xiita adventista. Mas existe o centro, que é aquele que participa de tudo, levemente, não condena ninguém, mas é a mesma coisa. Eles têm a mesma sectarismo a respeito das outras igrejas. E tem aquele liberal que ele tanto faz como tanto fez. No entanto, que seja adventista. Está entendendo? Pode fazer tudo. Professor, tem uma curiosidade aqui, extra live aqui, o pessoal, tem um menino que está perguntando aqui assim, o doutor Rodrigo Silva, em uma palestra, ele disse que existem mundos habitados. Existem mundos habitados que tem árvore da vida lá, e ele disse que isso tudo é com base nas visões de Ellen G. White. Mundos habitados, professor? Existe esse... Como é que é isso aí, hein? Existe. Eles dizem que existe mundos habitados, que a ave que era do Jardim do Éden, que fez o homem pecar, aí Deus levou para esse mundo. É muito absurdo, né? Ellen White, ela teve muitas visões, e uma das visões foi esses mundos habitados que tem, né? Que Enoque está lá, e outros, naquele monte, né? No Monte da Transfiguração, que apareceu Moisés, Elias, e foi Moisés, Elias e Enoque, né? Se eu não me engano. Moisés, Elias e Enoque. Não, Elias, Moisés e... Não, estava Jesus, Elias e Moisés. É verdade. Então, eles creem que esse aí estava lá no mundo onde Enoque estava. Né? Eles não foram para o céu, nem foram para o inferno, nem estão na terra, porque Elias subiu numa carruagem de fogo e Moisés procurava o sepulcro dele e não encontrou, porque ele foi levado para esse mundo que está lá, navegando lá. Ele não está na sepultura, nem vai haver ressurreição para eles, porque eles já estão lá tranquilos. Só eles, que são os privilegiados. Agora, outra pergunta também, professor, sobre o sono da alma. O sono da alma, professor. Esse sono, meu irmão, segundo a doutrina adventista, é o indivíduo, no momento que ele morre, ele morreu mesmo, tudo. Morreu completo. Ele está dormindo, inconsciente. Aí eles vão para Eclesiastes, que diz o amor, o ódio, para eles já pereceram. Então acabou. Ele, segundo a doutrina adventista, ele fica inexistente. Até a ressurreição, para voltar o corpo novamente, ele não existe. Não existe. É a mortalidade total. Completa. É esse o entendimento do... E eu acho que o Testemunho de Jeová acredita na mesma coisa, nesse sono. Eu acho que sim. Tem a mesma... Porque eles são... assim, olha, um saiu de outro. O Russell, ele era adventista. Ele participou do movimento adventista. Depois ele teve um desentendimento com Ellen White, que ele não aceitava a profetisa. Ele não aceitava uma mulher sendo profeta naquele tempo. Ele não aceitava, não. Ele queria ser o profeta. Aí não deram, botaram para Ellen, aí ele criou a Testemunho de Jeová.
mas tem praticamente a mesma, só não pegou o sábado. O Jeová só não pegou a doutrina do sábado, porque o sábado veio depois que ele saiu do Adventismo. Aí o sábado foi que Ellen, José Betes, que era marinheiro, né, foi assistir uma pregação na Igreja Batista do Sétimo Dia e ficou impressionado com o sábado. Aí trouxe para Ellen e mostrou só a importância do sábado. Aí, para tudo, precisava de uma visão, né? Ela teve que ter uma visão para confirmar, não está certo o sábado. Aí passou a Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque até então ela era do domingo mesmo. Mas é assim mesmo. Vamos lá, deixa eu só complementar aqui sobre essa questão do adventismo e as doutrinas que o senhor estava falando aí sobre o sábado, o selo de Deus, domingo. É uma coisa que eu gostaria até que o senhor desenvolvesse com os inscritos aqui no canal, falando sobre isso. Os adventistas nos consideram desviados porque nós guardamos o domingo. Do ponto de vista do adventista, nós estamos com o selo da besta, é isso? Do ponto de vista adventista, toda pessoa que não guarda o sábado é pagão. É pagão. Não tem parte nenhuma, está perdido, e é por isso que diz, ir por todo mundo e pregar o evangelho. Pregar esse povo que não guarda o sábado. Para eles virem para a igreja adventista, porque se não vir, vão perder todo mundo. Não salva-se um. Essa é a ideia do adventista. Ele pode até não dizer, se você perguntar ao adventista, ele não vai dizer isso. Mas dentro da doutrina é isso. Se não guardar o sábado, está perdido. Pode ser quem for. Aquela conversa mole que Rodrigo Silva diz, que Deus considera em todas as igrejas, Deus, é conversa dele. É só para enganar, porque a doutrina verdadeira lá dentro não é assim, não. Aquilo ali é como se fosse um açapão, para pegar o cabo. Depois que tiver dentro, você agora vai guardar, seu filho. Você vai guardar. Ou guarda, ou você vai pro beleléu. É essa a ideia. Olha, veja essa pérola aí, ó. Essa pérola. Vamos analisar essa pérola aqui, ó. Ó a pérola. Eita, desceu sem o áudio, ó. Peraí, deixa eu tirar. Desceu sem o áudio. Peraí, deixa eu pegar. Mandaram para mim, eu vou passar aqui. Desceu sem o áudio, eu vou tentar pegar de novo. Não. Eu vou botar aqui, peraí. Eu vou botar aqui. É tudo média. Olha, todo mundo na igreja, eles fazem média. Eles fazem média para não se tornar tão diferente a igreja adventista. Mas no fundo, quando eles começam que pesca o peixe e traz para o aquário, aí diz, agora sim, agora você vai comer a comida que nós lhe der, porque você agora vai ter esses exames. Eu vou compartilhar a tela aí, professor. Pode compartilhar. Essa pérola aí, ó. Essa pérola. Deixa eu compartilhar essa pérola aqui, ó. Sim. Aí o senhor dê a sua análise aí, ó, dessa pérola. Tá bom. É Moisés, que depois do pecado viu Deus pelas costas, ficou com o rosto brilhando tanto que o povo pediu Moisés para colocar um véu. Imagina Lúcifer, depois de sair da presença de Deus. Ele cruzava o universo, deixava um rastro de luz. É o quê, rapaz? E quando ele fez a Terra cair em pecado, ele não perdeu o acesso aos outros mundos. Ele continuava indo. Você sabe que cada planeta tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal igual da Terra. É o quê, rapaz? Todos os planetas têm. Só que só a Terra caiu em pecado. Só a Terra comeu do fruto proibido. Isso é doutrina do Ellen White, cara. Isso é doutrina dela. E outra, mesmo hoje, embora ele não vá direto mais à presença de Deus, ele ficava durante um tempo indo à porta do santuário. É o quê, Ele não entrava mais, porque ele foi expulso de lá. Né? Ele foi expulso. Mas ele ficava na porta. E Ellen White fala que todo anjo que passava, Ellen White ficava... ela. Passou um anjo e falou, vai falar com Jesus, eu estou arrependido. Viu, meu irmão? Jesus falou assim, veio até a porta. Lembrando que ela não descreveu nada, viu? Isso é a culpa
que escreveu e colocou ela como autoridade. Mas se você for ver, ela não escreveu nada disso, mas tem que ter. Olha, e ele diz um absurdo aqui, nessa fala dele aqui, que Satanás se arrependeu. Veja só, presta atenção aqui, ó. Ele diz isso aqui, ó. Não entrava mais, porque ele foi expulso de lá. Né? Ele foi expulso. Ele ficava na porta. E Ellen White fala que todo anjo que passava, ele ficava instigando. Aí passou um anjo e falou, vai falar com Jesus que eu estou arrependido. Vai falar com Jesus que eu estou arrependido. Já pensou, rapaz? Jesus falou assim... É muito passada, viu? Eu vou conversar com o pai. Mas eu estou dizendo que era tarde para ele. Ele desceu irado e foi onde ele fez Adão e Eva caírem em pecado. Pronto. Ele está dizendo aqui que Satanás estava arrependido, mandou o anjo chamar o pai para pedir perdão porque estava se sentindo arrependido, queria ser perdoado. Rapaz, o quê, rapaz? É sério isso? E o mais interessante, que Deus não perdoou. O Deus de amor que morreu por nós não perdoou. Não é? Dois absurdos. Primeiro absurdo, o inimigo pedir, se arrepender, e o outro absurdo é Deus não perdoar. Ele disse assim, que nós devíamos perdoar os inimigos, orar pelos que nos perseguem. Agora Satanás não quer perdoar, não, cara. Isso é uma barbaridade, cara. Olha, qualquer criança sabe. Isso, doutrina de Ellen White. Ele diz que é de Ellen White. Será que era mesmo de Ellen White? Rapaz, é a equipe que fez e colocou sob a custódia dela. Eram 4 secretárias que trabalhavam nos bastidores, escrevendo, compilando. É tanto que o grande conflito, eu tenho até ele aqui, 98% do livro é plágio, tirado de outros escritores. Ela não tinha essa inteligência para fazer isso. Quem fez eram os redatores, pagos pelo sistema, para enganar mesmo, é engano puro. E Ellen White foi manipulada e usada. E às vezes eu vejo muita gente dizendo, Ellen White é uma herege. Ela foi usada. E pela vaidade dela ser a líder, ela aceitou. Entendendo? Aceitou até o fim. Mas ela não tinha essa inteligência de fazer, de escrever mundos habitados, não sei o que lá. É coisa que ela leu de outros livros da época. Leram e ela colocou como se fosse uma visão. Ela chegou até a dizer que Satanás tinha a testa grande, bem larga, porque a crença antigamente era de que se o indivíduo tivesse a testa grande era sinal de inteligência. Né? Aí ela descreveu que Satanás tinha a testa grande, porque ele era inteligente. Para você ver que não era nada dela, cara. Era da ideia de então. Eles escreveram e colocaram ela como tampa, como bucha de canhão. No caso, aquele bode expiatório, né? Para levar todo o crédito ou toda a culpa. É impressionante. Ela não escreveu. O que eu quero dizer, Ellen White foi um fantoche na mão da turma. Continua sendo hoje. Ela não escreveu nada, não disse nada, ela não tinha a capacidade intelectual de fazer essas pesquisas, de juntar aquilo, ela não tinha. Ela, com idade de 13 anos, ela levou uma pedrada na cabeça e que afundou o crânio, afundou. Ela ficou com epilepsia constantemente, ela não tinha coordenação motora correta. Todo mundo sabe, ela não teve mais capacidade de ir para a escola, porque não podia, ela não conseguia acertar, nem conciliar nada, leitura nenhuma. Como é que uma mulher escreveu tudo isso? Só o idiota que acredita num negócio desse. Isso foi a cúpula, juntar a turminha, vamos usar ela como bucha, e nós vamos escrever aqui e botar ela para assinar. E a idiota caiu
E hoje ela é tida como a falsa profetisa. Ela não é nada, coitada. Falso é o sistema que projetou ela. Aí é falso. Entendeu? Enquanto as pessoas acharam que ela não é de alguma coisa, vão jogar pedra nela, dizer um monte de coisa, que ela é isso e aquilo. Ela não é nada. Ela foi usada. Ela foi usada como é usada até hoje. Até hoje tem meditação matinal dela. Será que ninguém acorda para isso? Que ela morreu em 1915 e está tendo livro novo dela agora. Só se o cara for louco, saber pensar que é ela que está escrevendo esse livro. Nem Chico Xavier, com toda a mediunidade que ele tinha. Ele tem essa capacidade que depois de morto continuar escrevendo livro. Só mesmo Ellen White. E só mesmo um idiota que acredita que seja ela. Não é nada disso. Ellen White é apenas um fantoche. Eu vi um vídeo aqui, eu não baixei porque tem uma música no fundo, aí ia dar direitos autorais aqui na live. Mas o vídeo era daquele pastor que a gente colocou a princípio falando sobre o sábado. Ele dizendo que iria ter uma expedição lá nos Estados Unidos para visitar a mansão, a casa de fulano de tal, o túmulo de fulano de tal. Rapaz, Joseph Bates. Olha, eu vou te dizer para visitar Ellen White, o túmulo de Ellen White. A maior mentira do mundo que a igreja continua levando até agora, todas as vezes que ela menciona Guilherme Miller, eles mencionam como o arauto da verdade. E diz mais que Ellen White chamou Guilherme Miller como a estrela d'alva da reforma do cristianismo. Diz que Guilherme Miller é um adventista. Compraram a fazenda dele lá nos Estados Unidos, onde ele ia morar. Compraram e canonizaram, botaram uma estátua do tamanho dele, pessoal. E é visitação, sendo que Guilherme não foi adventista do sétimo dia. Eles estão mentindo até hoje, dizendo que ele foi, mas ele não foi. Ele morreu sendo batista. Ele não quis entrar nesse jogo sujo, mas eles querem enfiar de goela abaixo para o de hoje que Guilherme foi adventista. Não foi, cara. Boa. Entendeu? Você pode ver, em toda a literatura da igreja, coloca Miller como adventista, e ele não foi adventista. Não foi. Ele foi de um movimento millerista, não foi? Ele criou um movimento dessas interpretações, tudo, mas quando Jesus não veio, ele abandonou. Ele caiu fora. Foi uma equipe lá, foi Ellen, foi Tiago, o marido dela, foi o Irã Edson, foram lá na casa, na fazenda, para chamar para Guilherme se juntar ao movimento. E ele não quis. Não, quem quiser ir, vá, eu não vou. Eu não vou porque o que eu tinha ensinado está errado. Não, mas nós tivemos nova interpretação. Ele disse, eu não entro mais nessa, não. Morreu lá na fazenda, sendo batista. Agora a igreja fica mentindo, até hoje, dizendo que Guilherme Miller é um adventista. E compara a fazenda dele para visitação. Tem estátua lá, igual o Padre Cícero Juazeiro. Do mesmo tamanho para o povo adorar. O túmulo da irmã em forma de pirâmide, porque eles faziam parte da maçonaria. Isso é comprovado. Eles eram da maçonaria. Mulher não faz parte da maçonaria, mas como a tradição dos chefes que eram maçons, fizeram o túmulo de Ellen White em forma de pirâmide. Agora ele fica mentindo e dizendo que não é. Cadê que fizeram o túmulo diferente? Olha, deixa eu perguntar uma coisa ao senhor. E o próprio Guilherme Miller também era maçom. Olha, deixa eu perguntar uma coisa ao senhor. Eu estava vendo um site adventista aqui e foi até o professor João Martinez falando que tem um adventista antigo, um pastor adventista antigo que está ressuscitando uma doutrina antiga
que Ellen White vai ressuscitar. A crença de que ela vai fazer parte dos 140 mil, isso é patente. Todo mundo sabe. Que ela mesma, coitada dela, eu estou dizendo assim, ela mesma não. As pessoas que escreveram o livro com o nome dela, diz que ela vai fazer parte dos 144 mil. Entendeu? Então, ela vai ter uma ressurreição parcial. Ela vai ressuscitar para recepcionar os adventistas salvos. Só eles. É muita sacanagem, cara. Aqui estão dizendo assim, ó, o Leandro Quadros, que falou... foi. O Leandro falou sobre expedição. Foi o Leandro Quadros que falou. Eu fiquei horrorizado. Eu digo, meu Deus do céu, vão fazer expedição para visitar monumentos antigos de Já se faz. Rapaz, eu fiquei horrorizado. Irmão, olha, tem uma empresa de turismo da igreja que trabalha só nessas expedições. Um adventista que tem uma empresa de turismo, levando o pessoal para lá para visitar o túmulo de Ellen White, o sepulcro dos pioneiros. Entendeu? Eu tenho um colega meu que mora em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e todo ano ele vai visitar. E ele tem imagens dele, ele mandou para mim, do museu, tem as roupas de Ellen White, do mesmo jeito. Quem conhece Juazeiro do Padre Cício, sabe que tem a roupa do Padre Cício no museu. Tem a roupa dela, tudinho, as vestimentas, a Bíblia, o inário, tá tudo lá no museu. Quem for lá vai ver. Isso é idolatria. Mas, tá entendendo? Eles idolatram até o povo, eles vivos, enquanto mais morto. Gente, eu estou entrevistando o professor João Bosco, 40 anos de adventista, mas liberto para a glória do nome de Jesus Cristo, nos cedendo essa entrevista aqui maravilhosa sobre experiência de vida e o que ele combateu lá dentro do adventismo, culminando na sua saída, né? Professor João, Deus abençoe aí a tua participação aqui. Eu queria deixar o irmão para as suas considerações finais. Eu vou até fazer a propaganda de novo do canal. Gente, antes do professor João dar as considerações finais, o link do canal dele está fixado aí no chat, viu? A gente achou aqui, muitas pessoas aqui já se inscreveram, mas teve muita gente que entrou aqui agora. Então, o canal do professor João é esse aqui, ó. Professor, fique à vontade aí para dar suas considerações finais enquanto eu faço a propaganda do seu canal aqui. E todos aqueles que quiserem fazer alguma pergunta, pode deixar lá nos comentários e a gente conversa, viu? Porque, olha, eu vivi esse tempo, vivi o tempo todo, fui fiel em todas as doutrinas, reestudei e me libertei, que eu via a furada, né? Aí eu quero agradecer a todos vocês que estão assistindo, tá aí, ó, a Teoria da Fé. É um canal, não é apologético, não, é mais de reflexão, de meditação, de coisas que normais. Então, esse canal. E eu quero avisar vocês também que vocês procurem também MCM TV, todos os sábados no YouTube, 8 horas da noite. Nós estamos lá, com temas variados. Esse aí é um site do estúdio, MCM TV. E esse é o meu particular aí, que vocês podem acessar e podem se inscrever, né? Se inscrevam. Tem muita gente que se inscreveu lá, viu? Pronto. Se inscreveu lá. Eu agradeço a todos vocês e agradeço também ao irmão aqui que me deu essa oportunidade. E estou aqui, meu irmão, à sua disposição para a gente conversar a respeito dessa seita, não tenho dúvida, de jeito nenhum. Hoje eu tenho convicção. Está com 5 anos que eu me libertei totalmente. Há 10 anos que eu venho tentando me desvincular, mas 5 anos eu estou liberto, em nome de Jesus. E hoje
eu creio nesse Deus maravilhoso, como o contrário diz que todo mundo que saísse da igreja ia apostatar, ia entrar na cachaça, ia se viver na prostituição. Não, eu estou em paz. Esse medo que eles colocam na sua mente, não leve isso a sério, não, porque isso aí é só para amedrontar. Fique firme e acredite que, pelas informações que nós estamos num tempo bom, que todas as informações estão vindo. Então, você vê um canal como esse do irmão e outros mais estão esclarecendo. Mas no meu tempo, eu saí na tora. Eu saí pela graça de Deus, porque não é fácil, não. Porque os empecilhos são grandes. Mas só que a vitória é bem maior. Obrigado, meu irmão, e Deus abençoe o seu canal e nós vamos estar juntos sempre. Amém, João. Gente, Deus abençoe a todos os que participaram da live, né? Os irmãos que se inscreveram lá, graças a Deus tem um monte de gente que já se inscreveu lá, estão dizendo aqui. E dá uma força aí, divulga o trabalho do professor, viu? E vocês compartilhem a live, tá bom? Compartilha a live com o maior número de pessoas possíveis nos seus grupos de WhatsApp, Instagram, Telegram, TikTok. Olha, compartilha aí, faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Você que está nos assistindo no gravado, ainda existe libertação para você, viu? Tem libertação, Deus tem libertação para você. Se você é adventista, chegou neste vídeo, tá entendendo que eu sei que para que isso aconteça, só uma intervenção divina, mas você chegou aqui, existe libertação para você, em nome de Jesus. Professor João, eu lhe agradeço, viu, pela gentileza de nos ceder esse espaço aqui. Eu vou pedir para o senhor ficar só um minutinho aí, porque eu vou encerrar, aí o senhor fica aí que eu quero falar com o senhor nos bastidores. Gente, Deus abençoe a todos em nome de Jesus, viu? Lembrando sempre, nosso ditado, qual é o nosso ditado, Pedrosa? Nunca chame de profeta o que a Bíblia chama de herege, feiticeiro, bruxo. Nunca chame de culto o que a Bíblia chama de apostasia. Nunca proíba aquilo que a Bíblia não proíbe, também, todavia, no entanto, nunca faça aquilo que Jesus nunca faria. Deus abençoe a todos e até a próxima.